Gente, é fundamental. Se a sua marca, ela está começando hoje, beleza, cara, vai lá e solicita, faz o registro básico que seja, e depois você vai evoluindo para que, se um dia você quiser fazer o licenciamento, quiser fazer uma franquia, você está tranquilo para dar início nesse processo. Porque quem não registra imóvel não é dono do imóvel. Quem não registra marca não é dono da marca. Pode acelerar. Mais uma edição do Pode Acelerar no ar. Dessa vez recebo aqui um membro de Giants, um advogado conceituadíssimo, especialista em licenciamento de marcas, que é uma excelente opção de expansão para a sua empresa. Seja muito bem-vindo, meu amigo Jamerson Marra, diretamente de Belo Horizonte. Sim, Marcos, exatamente. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui. Eu falo que estar perto de você é sempre sinal de alegria e de, com certeza, aprendizado. Obrigado. Espero hoje poder colaborar também, da mesma forma, com muito aprendizado e, como eu sempre digo, com muita papergia. Yes. Aprendi e adorei isso. É isso aí. A papergia, para quem ainda não participou de alguma imersão do Grupo Acelerador, significa participação, permissão, energia, né? Ou seja, trazer o nosso melhor, viver aqui o momento presente. Jamerson, vamos lá. Já quero começar perguntando, você que é um dos maiores nomes aí do país nisso, o que é um licenciamento de marca? Sim. O que significa isso na prática? Pois é, licenciamento de marca, as pessoas às vezes confundem muito com franquia. Nós temos que entender que são coisas parecidas, mas não são idênticas, não é a mesma coisa. A diferença, de uma maneira mais prática, eu acho que a gente tem aqui a nossa função social, a gente tem a função de bater papo, mas de uma maneira que seja explicativa e seja inteligente, as pessoas possam realmente entender. Pois é, a diferença básica entre a franquia e o licenciamento é exatamente no que diz respeito à gestão. Por quê? Na franquia, você tem o licenciamento de uma marca, contudo, você acompanha demais os processos, você está no dia a dia, você faz a ingerência, você tem procedimentos muito bem organizados e procedimentos os quais não podem ser alterados, ok? Já no caso da licença, não. Você pode licenciar produto, pode licenciar marca, pode licenciar serviço. E aí, o que acontece? Você literalmente, simplesmente aluga, transfere para o licenciado essa capacidade de utilizar da sua marca, que você construiu, que você fez todo, vamos dizer, um glamour em cima dela, e ela, literalmente, o licenciado, ele vai gerir da maneira como ele bem entende. Então, o grande ponto, a diferença está nisso. No licenciamento, o licenciado, que seria o franqueado, ele tem mais liberdade. Uhum. Ele pode conduzir da maneira como ele bem entende. Entendi. Então, no caso, se for uma franqueadora vendendo uma franquia, essa franqueadora ela vai ter que ter mais ingerência, mais acompanhamento, porque ela está cedendo ali um método e um sistema de processos. E o licenciamento, eu estou cedendo mais a marca ou o produto e esse licenciado fica mais livre. É isso, por aí? Não, é por aí não, exatamente perfeito, isso. Né? Perfeito. Lidar com gente inteligente é bom demais. Não, e eu estou muito feliz com esse podcast, porque, vê se eu estou certo, tá, Jamerson? Porque o especialista aqui é você. Que às vezes o licenciamento pode ser até um primeiro passo antes do franqueamento. Faz sentido isso? Faz sentido. E por que faz sentido? O que eu percebo ao longo desses anos, e eu tive uma oportunidade que eu falo que é um privilégio, nada na vida é por acaso, né, Marcos? Uhum. Em 2003, eu tive a oportunidade de ajuizar a primeira ação contra uma empresa que utiliza esse modelo no Brasil. É uma empresa na área de seguros de vida, ela faz venda de seguros de vida e ela utiliza o modelo de franquia. O que eu percebi ao longo desses anos? O seguinte, a franquia é algo extremamente estruturado, para não dizer engessado. Por quê? Lógico que a franquia ela tem pontos maravilhosos. Ou seja, você pega uma pessoa que nunca empreendeu, uma pessoa que não tem nenhuma noção, vamos dizer que o cara foi seletista a vida inteira. E aí, de repente, depois de 25, 30 anos, ele se aposenta e fala, pô, agora eu quero fazer algo diferente. Ok, então vai procurar o quê? Ele vai procurar o licenciamento? Às vezes ele não tem conhecimento mínimo básico
sobre gestão, né? Algo que realmente a gente trata muito aqui dentro do Grupo Acelerador, trata dentro do Giants. Então, o que ele faz? Ele vai para a área de franquia. Qual que é a grande vantagem da franquia em relação ao licenciamento? Que na franquia já é algo experimentado, já existem os processos internos muito bem definidos, né? A gente costuma dizer sobre os POPs, os procedimentos operacionais padrão. Você já tem tudo ali muito bem desenhado. Então, automaticamente já foi testado. E aí, o que acontece? Essa pessoa, esse candidato à franquia, ele chega e está tudo pronto. No licenciamento de marca, não. Ele tem, vamos dizer assim, o desafio, entre aspas, eu falo entre aspas, porque se for empresário, por exemplo, do seu nível, ou alguma pessoa que realmente tem uma mínima noção de empreender, ele vai falar, eu não preciso do modelo de franquia, porque a franquia, infelizmente, às vezes, sob a minha ótica, e respeito quem pensa de maneira diferente, é algo muito engessado. No caso do licenciamento, ele pode pegar aquele produto, pode pegar todo o seu know-how pessoal de um outro business, trazer para dentro dessa marca e falar, vou fazer a gestão dessa maneira. Então, o licenciador, o licenciante da marca, ele literalmente ele aluga a sua marca, o seu produto ou o seu serviço, entrega e fala, meu amigo, vai com Deus, segue a sua maneira de gestão. E o licenciador, ele pode criar uma espécie de royalties também, ou não é esse o nome que se usa? Ele pode também ter uma taxa de licenciamento da marca ou não? Sim. Porque no modelo de franquia, geralmente a franqueadora cobra ali uma entrada, né? A taxa de franquia, a famosa taxa de franquia. Exatamente. E depois tem-se ali o royalties, o fundo de propaganda. Sim. Né? Como é que é a monetização do licenciador? Ele pode cobrar uma licença de marca e depois um percentual da receita ou algum tipo de remuneração variável com base no resultado daquela empresa que está vendendo o produto ou serviço licenciado? Perfeito. Da mesma forma que na franquia, o licenciamento também tem as suas taxas, né? A gente tem que entender o seguinte, existem 3 tipos básicos de royalty. Então nós temos royalty de franquia, nós temos o royalty de licenciamento, que está atrelado à propriedade intelectual, e o royalty de extração de recursos naturais. O royalty do petróleo, o royalty de Minas, né? Quando a gente fala de Minas, é de Minas Gerais. Mas o royalty da exploração do minério, por exemplo, do gás. Então, esses 3 tipos de royalty estão vinculados ao gênero do nome royalty. Então, cada um tem a sua espécie. No licenciamento, nós também temos os royalties. Só que a maneira que se conduz é um pouco diferente. Então vamos lá. Na franquia, você tem inicialmente, né, o que a gente chama de taxa de franquia, que é a taxa para compra da franquia. Posteriormente, você tem as outras taxas. Então você tem a taxa de publicidade, taxa de utilização de espaço e tem várias outras taxas dentro da franquia. Uma delas é o próprio royalty, ok? Já no licenciamento, nós temos o quê? O royalty atrelado à propriedade intelectual, que seria a taxa inicial para você ter o direito a licenciar, ok? E aí depois você tem um percentual ou um valor básico, que algumas pessoas chamam de taxa de licença básica, que é o valor fixo por mês, ou também pode ser um percentual sobre o faturamento. Dentro do mercado, Marcos, a gente entende o seguinte, existe uma variação que vai de 2% até mais ou menos 16% sobre o faturamento bruto, ok? Do licenciamento. Como é que se faz isso? O próprio mercado regula. Então, assim, gênero alimentício varia aí de 2 a 8, de 2 a 6, porque, obviamente, alimentos é um pouquinho menor. Se você pegar personagens do mundo aí do metaverso, do mundo aí de games, né? Aí já aumenta para de 4 a 18, 16%. Vestuário também tem demais. Vestuário, a gente vê alguns exemplos bem típicos. Se a gente pegar, por exemplo, o caso da Havaianas. A Havaianas agora está com Turma da Mônica e tem vários outros. Isso tudo é licenciamento. Né? A Boticário também fez. Agora, Jean, me esclarece uma coisa. Vamos imaginar que eu tenho uma padaria ou uma borracharia. E eu tenho uma marca que está há 15 anos no mercado, a marca é consolidada lá na minha cidade. Ou para dar exemplos de nichos e modelos de negócio e segmentos que já usaram a opção do licenciamento. Particularmente, eu tenho um exemplo que eu tenho um carinho muito grande, porque é de um cara que eu admiro muito.
tem uma visão assim, empresarial sensacional. Inclusive, vai fazer agora o Grupo Acelerador, vai participar. E eu falei, ó, só vem para cá se você virar membro Giant. Se não for, meu amigo, nem vem. Chama Dr. Gabriel Magalhães. Yes. O Gabriel, ele é dono, ele é sócio fundador da Top Fit Group. É um grupo especializado em harmonização facial. E agora a gente está expandindo para outras áreas. O que o Gabriel fez? Ele se tornou um profissional muito reconhecido nessa área específica. Então ele faz toda a parte, né, que a gente chama de HACCP, que é a harmonização corporal e a harmonização facial. E aí, como ele é mentor, como ele também dá muitas palestras, ele dá muitos cursos, começou a ter uma demanda. Falou, Gabriel, gostaria de trabalhar com você. Dá para a gente montar uma filial? Dá para a gente montar uma outra Top Fit em algum lugar? E aí ele veio conversando comigo e falou, James, cara, eu vou estruturar uma franquia, mas eu não tenho condições financeiras. Falei, Gabriel, vamos fazer o licenciamento. É algo que você vai fazer o quê? Obviamente, ele tem acesso aos melhores alunos, ele tem um olhar ali do aluno e fala, esse aluno aqui vale a pena. Por quê? No licenciamento, a gente tem que ter uma coisa muito clara. Vai ser alugada a sua marca, vai ser levada a sua marca, mas não vai ter processos internos muito bem desenhados. Então você tem que ter muito zelo, muito carinho e cuidado para fazer um recrutamento, uma seleção bem feita. Ok? A franquia, eu acho, sob a minha ótica, que ela é um pouco mais mercantilista. Tem condições financeiras. O geomarketing aprovou, ou seja, essa região está boa, essa região está legal, vende. No caso de licenciamento, não. Você tem aquela questão da personificação. Então você pega um aluno desse, cria, e foi o que o Gabriel fez, ele criou lá a Top Fit Unidade Lagoa Santa, por exemplo, a doutora Mônica, criou a Top Fit São Paulo, Top Fit Curitiba, e por aí vai. Toda uma rede no sistema de licenciamento de marca. Então, o que acontece? Ele conseguiu, num espaço aí de um ano e pouco, literalmente criar uma condição de 6 unidades, muito rapidamente, com um custo baixo, mas com um retorno muito grande. E o retorno ele se dá de 3 formas, que é a própria taxa do licenciamento, o retorno mensal, através do royalty, né, da propriedade intelectual dele, e, obviamente, que é o melhor de tudo, que é a expansão da própria marca. Então, ele está fortalecendo a marca. Porque tem isso, tem o ganho do ativo de marca aí, né? Isso. Porque quando eu tenho lá 1, 2 unidades, é uma coisa. Quando eu tenho 10, 20 unidades espalhadas pelo Brasil, independente se é unidade própria, franquia, licenciamento, você dá outro pedigree, vamos dizer assim, para a sua marca, né? Para o teu negócio ali. Você falou uma coisa muito interessante e realmente vai muito de encontro ao que eu penso. O licenciamento ele pode ser a porta de entrada para, posteriormente, você estar mais bem estruturado juridicamente, sob o ponto de vista de processos internos, para aí sim você ir para a franquia. Se nós pegarmos, por exemplo, o caso do Stanley, né, que é um membro do Giants aqui, nunca tive a oportunidade de conversar com o Stanley. É um cara que eu quero conversar depois, eu falar, Stanley, eu quero bater um papo com você. É um cara que eu admiro, eu sigo e falo, esse cara, ele é diferenciado, né? E é exatamente isso. Você imagina, pro caso do Stanley, um licenciamento não seria, acredito, não seria a melhor alternativa. Porque é um cara que já está numa estrutura muito bem desenvolvida, os processos muito bem feitos. Mas, para quem está começando, de repente vale a pena. Então vamos dizer lá, pegar lá o Stanley Café, né, o Stanley Coffee. De repente o licenciamento poderia ser uma ótima oportunidade para ele. Para um braço menor dele. Um braço menor, onde ele, por exemplo, colocaria a marca, né, o Stanley Coffee, em alguns lugares. Ou também, por exemplo, talvez, como ele é a maior rede de clínica de transplante capilar da América Latina, talvez se ele desenvolver, ele pode chegar numa indústria de cosmético e falar assim, cara, eu te dou a marca Stanley, você faz um produto aí para cabelo, você vende, você distribui e me dá 10% de royalties. Tem algumas empresas que fazem isso, né? A gente vê o Caíto fez isso aí na Chili Beans. Com vários, né? Com vários ele nomes. Utilizou a Loki, Ivete Sangalo, eu acho. O Harry Potter, se eu não me engano, também. E a gente vê vários outros. A Cacau Show também fez com o Harry Potter. Eu me lembro de um outro case de uma empresa Giants, que é a Label Rouge, da Gisele. Eles vendem ovos caipira. Inclusive, eu só como Label Rouge aqui em casa, viu? E eles são mesmo Giants, acho que há 7 anos, 8 anos. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, com o filho dela que tá à frente. E eu quero comentar 2 coisas sobre eles. Primeiro, eles inovaram
agregando valor no ovo, porque eles vendem ovo, que é commodity, né? Quase que nem água. E um dia, dentro do Giant, surgiu a ideia, por que não bota a marca no ovo? E aí eles começaram a pôr a marca no ovo, foram atrás de tecnologia e tal, enfim. E o ovo da Label Rouge hoje tem marca, Label Rouge. Naturalmente, quando você inova, a concorrência vai te copiar, faz parte. Então, hoje tem alguns ovos aí que copiaram a Label. Mas no Brasil, até onde eu sei, eles foram os primeiros, a primeira marca de ovo a pôr marca no ovo. Olha que interessante. E até dessa história, também tem uma correlação que outra empresa no Giants, que é a Disque Bananas, da Neise, do Davi, eles começaram a pôr um selo azul na banana. E começaram a falar, nunca vi, não. Banana boa tem selo, é azul. E estão trabalhando isso lá na região de Salvador, de onde eles são, né? Agora, o ponto aqui do licenciamento em relação à Label Rouge é que eles fizeram parceria com a Ana Maria Braga. Então, eles têm uma linha de ovos da Ana Maria Braga. Então, provavelmente, eles licenciaram a imagem dela, né? Ela atuou, a Ana Maria, nesse caso, atuou como licenciadora. E aí, a Label Rouge tem lá 2, 3, 4 linhas de ovos ali. Eles têm ovos também da galinha pintadinha. Isso, né? Aí, os ovos da galinha pintadinha eu conheço bem, porque a Duda, que é minha filhinha de 6 anos, a Duda literalmente, quando ela vai ao supermercado conosco, ela fala, papai, eu quero o ovo só da galinha pintadinha. E é engraçado que é uma caixa, que ela é uma caixa de papelão normal, comum, como a caixa de ovos, só que ela vem com a galinha pintadinha assim, azul, bonitinho, fundo, todo organizado, todo arrumadinho. Legal. E você sabe o valor, a diferença? Mas isso é legal. O preço, você fala? É. Eu acho que é 50% a mais no mínimo. 38%. Então, o supermercado lá em BH, muito conhecido, que é um supermercado mais elaborado, lá eles têm. É 38% do valor do ovo normal. Olha aí. E eu não, como é que eu vou falar para a Duda? Não vai levar. Não vale. E é interessante, porque isso gera aqui um ponto de análise para os empresários que estão nos acompanhando, que é, mas eu não quero licenciar minha marca, mas pode ser que eu licencie alguma coisa para vender, porque pode fazer sentido para o meu modelo de negócio, como a Label Rouge, que licenciou ali Galinha Pitadinha, Ana Maria Braga e tudo mais, né? Então, abrir esse horizonte, esse campo de visão, né? Será que não tem hoje um artista, algo do metaverso, de games? Eu ia entrar exatamente algum nisso cantor, agora. Algum tipo, né, de algo que tem força para o meu público que eu posso licenciar? E sei lá. Olha que loucura você está falando isso aí, Marcos. Essa semana eu tive a oportunidade de atender. Para mim, assim, foi uma grande e grata surpresa atender o Paulo Benetti. O Paulo Benetti é o CEO, né, do Cidade Alta e da Outplay. Um cara que, assim, que saiu na Forbes Under 30. Né? Então, assim, um cara que realmente assim, merece todo o respeito. E conversando com o Paulo, ele trouxe para mim a realidade de como é que funciona o mundo metaverso. E na mesma hora eu falei, cara, olha que loucura que é esse mundo. E é exatamente isso. As pessoas às vezes pensam no licenciamento como forma de expansão. Mas, gente, vamos entender uma coisa? Não é só expansão física, não. Vamos pensar da seguinte forma, é expansão de marca. O que acontece? O mundo da metaverso hoje, você consegue, por exemplo, colocar lá, dentro do metaverso, o bonequinho do Marcos Marques e da Lilica, por exemplo. A gente pode colocar lá a marquinha do Giants, colocar a marquinha no outdoor do metaverso, lá do acelerador. Isso é uma forma de você licenciar a sua marca. Licenciar não é só produto, não é só serviço. Licenciar a marca, às vezes, é uma fonte, obviamente, de monetização. Esse mundo aí tá bombando. O mundo de games, né? O mundo dos geeks, é um mundo realmente que, assim, vai explodir. Mais do que já está hoje, né? Às vezes a gente que é de uma outra geração, a gente é demais, né? Eu tô com quase 50 anos, Marcos? Pô, eu sou de outra geração. Rapaz, você tá no formal, hein, meu amigo? Cinquentão, assim. Novão assim, depois vai passar a receita no final. Fica até o final que o Jamerson vai ensinar aí, ó. A tá em forma, assim. A receita é simples. Bom humor, alegria, energia pra cima, né? E ter uma vida saudável de atleta. E uma boa esposa, né? Porque eu conheço a sua patroa, sei que ela é high level também, né? Cici é uma pessoa muito maravilhosa. Legal, sensacional. Grande amor da minha vida. E assim, para empresas prestadoras de serviço, então eu tenho lá um serviço, harmonização facial, escritório de arquitetura, manicure, salão de beleza, enfim, licenciar a sua marca ali é uma ótima opção, né? Porque sei lá, às vezes eu tenho um método de massagem, posso licenciar. Pode. E pelo que eu estou entendendo aqui, Jamerson,
o custo não é alto para se compor o contrato, tudo mais, enfim. Muito pelo contrário. Ter uma basezinha e começar a promover isso aí e ter mais um produto ali. Porque muitas vezes o prestador de serviço ele fica refém ao tempo dele, né? Isso. Então ele tem 12 horas por dia, a agenda dele tá cheia. Pô, beleza, mas e agora? Né, se a minha agenda tá cheia. Ok, posso subir o ticket do meu serviço. Pode e deve, né? Pode e deve, com certeza, né? Eu acho que quando um prestador de serviço está com a agenda cheia, ele tem que subir o ticket. É que nem o acelerador. Começa a lotar as turmas com 3 meses antes, eu chego, galera, vamos subir o preço. Né? Se a demanda está maior do que a oferta, né? Eu acho que é ganha-ganha. O mercado está sinalizando, pô, esse produto é bom, esse produto pode ser cobrado um pouco mais. Então, às vezes, o prestador de serviço ele bate nesse teto do tempo dele e ele licenciar o método que ele aplica é uma opção ali dele fazer uma expansão, né? Eu tenho outro exemplo, você falou sobre método. Eu tenho um outro case, que é um case muito legal, lá de Salvador. Na verdade, é de Camaçari. Chama Núcleo Agnes Christi. O que a Agnes fez? Ela, ao longo dos anos dela, como esteticista, ela tinha um problema de melasma. E ela foi desenvolvendo todo essa técnica, esse processo para poder controlar o melasma, porque o melasma não tem cura. O que é o melasma? Melasma são aquelas manchinhas que dá na pele. Sabe? Entendi. E as mulheres têm pavor disso, né? Às vezes tem que aumentar a base lá para poder tampar as manchinhas, não é isso? Entendi. Então, o que acontece? O melasma, ele não tem cura. Ele tem controle. Então, o que a Agnes fez? Ela foi pesquisando ao longo desses anos, né, e desenvolveu um processo, né, onde se controla o melasma. O que ela fez? Ela literalmente está licenciando, é outra pessoa também que está crescendo demais. Se eu não me engano, a Agnes, nos últimos 3, 4 meses, ela já fez, acho que mais 10 ou 15 licenciados. Tá? O que ela faz? Ela fornece todo o método, toda a propriedade intelectual que ela desenvolveu em cima dali, aquele aprendizado, e além disso, que é o sensacional, os produtos que são atrelados e vinculados ao método. Então, ela tem 2 entregas, que é a entrega técnica e a entrega de produto. Então, todos os produtos vêm escrito lá, Núcleo Agnes Christi, e é vinculado ao método. Perfeito. Cara, sensacional. Não, isso é muito bom que ela acaba amarrando ainda mais essa licenciada, né? Porque algo que veio aqui em mente, Jamers, que eu quero trazer para a mesa para a gente conversar o licenciamento ele é mais enxuto do que o franqueamento. Então, me parece que também é mais fácil esse licenciado, às vezes, pegar o know-how, ou tudo bem que eu não estou entregando know-how, mas talvez pegar uma força de marca, né? Pegar ali alguns fios da meada do segmento, porque mesmo que eu esteja licenciando e não vou entregar um sistema completo do negócio, algumas coisas eu oriento esse cara. Não, com certeza. Então, o que pode ser feito para reter esse licenciado, na sua opinião? Eu escuto muito essa pergunta, Marcos. Alguns clientes chegam para mim e falam assim, Jamerson, eu achei sensacional o licenciamento. Custo baixo para licenciar, extremamente fácil, sob o ponto de vista de burocracia. A legislação do licenciamento ela é mais simplória, como eu disse anteriormente. Basta um contrato, obviamente um contrato bem feito, né? Um contrato realmente por profissionais, por escritórios que estejam habituados a isso, né? Eu acho que o contrato tem que ser feito lá pelo Jamerson. Marra advogado lá em BH. Se puder, melhor ainda. Melhor né, ainda, tem mais chance. Tá? Já abençoa aqui, ó. Quem contratar o Jamerson, receba, né? Tá abençoado aqui por Marcos Marques. Acelera. Tá abençoado aí por Marcos Marques e vai dar certo esse licenciamento. Não, com certeza. E aí, o que eu acho? Assim, em termos de facilidade, é porque, no caso de franquia, olha, pensa comigo. Você tem a COF, que é a circular de oferta de franquia. Aí depois de no mínimo 10 dias, vem o pré-contrato de franquia. Depois, no mínimo 10 dias, vem o que é o contrato de franquia. Aí depois vem os treinamentos e as capacitações para que o franqueado possa começar a operar. No caso de licenciamento, você literalmente tem uma informalidade que te permite, num prazo máximo aí de 10 a 15 dias, já estar operando. Então, assim, o licenciamento,
eu acho que tem até um ponto muito crucial, Marcos. A origem da franquia está onde? Fome de poder. Assistiu esse filme? McDonald's, exatamente. O que acontece? Inclusive, filmaço, hein? Filmaço. Quem não assistiu, tá na Netflix, não tá? Ou tá não? na Netflix. Quem não assistiu, Fome de Poder, a história do McDonald's, uma super lição de empreendedorismo ali. Sensacional. Qual que é o grande lance que, às vezes, eu escuto? A franquia no Brasil não deu certo. Não é bem por isso, não. Deu certo. Claro, a gente tem vários exemplos de grandes, sucesso. Muitos. Mas tem uma característica do brasileiro e do americano. Cultural muito séria. Franquia é para quem gosta de processos muito bem definidos. Engessado ou estruturado, como a gente deve dizer. Engessado dá a impressão de que é uma coisa, às vezes, pejorativa, né? Mas não é isso que eu quero deixar essa mensagem aqui, não. O sistema está pronto, eu tenho que replicar ele na franquia. Só replica. E pronto, acabou. Você não pode mudar. Por que algumas pessoas falam que não deu certo? Porque o brasileiro adora inovar. O brasileiro não gosta de regra. Ele não gosta de cumprir método, não gosta de cumprir procedimento. E aí o que acontece? O brasileiro começa a dar jeitinho. É óbvio que a franquia não vai dar certo, gente. Já o licenciamento, como eu disse lá no início do nosso bate-papo aqui, o cara ele pode fazer de uma outra forma, na gestão. Então Sim. isso permite que ele consiga tocar do seu jeito. Às vezes é uma questão até de cultura. Eu falo muito isso para os clientes. Olha, antes de você licenciar, estude bem o seu candidato. Eu estou dizendo que a franquia não tem isso. Tem também. Só que no licenciamento de marca, produto ou serviço, você tem que ver, às vezes, qual que é a região do cara. Ah, o cara está no Nordeste. O comportamento é diferente do Sul. Não dá para você fazer da mesma forma. A franquia, não. A franquia vai ter que ser feita da mesma forma. No licenciamento, você é mais maleável. Então, às vezes, você consegue expandir de uma maneira mais informal, que a gente diz, mas, na verdade, é uma maneira mais adaptativa. É uma maneira mais leve, eu diria. Mais leve, né? mais suave. Né? Ô, James, e que ideias para reter esse licenciado? Porque, como eu tenho menos sistema, menos treinamento, enfim, tem uma propensão maior a esse cara perder a marca, a perder esse licenciado, contrato. talvez. De verdade, um bom Marcos, contrato. Um bom contrato. O contrato ele tem que prever o limite de atuação, né? Não é uma coisa a casa da mãe Joana, de jeito nenhum. É uma coisa que tem uma maleabilidade, tem uma flexibilidade, mas tem os seus limites contratuais. Porque você não pode expor a marca. Nós temos um caso emblemático. Esse caso aconteceu em Belo Horizonte, mas de uma marca aqui de São Paulo. Eu não posso dizer o nome aqui, porque eu acho não que convém. não fica legal, não convém, né? Por uma questão até de proteção de marcas, né? Sim. Lei Geral de Proteção de Dados aqui. Mas, assim, era uma pessoa que era detentor de uma marca e ele se envolveu numa agressão física a uma doméstica, a um empregado doméstico que estava ali lavando o passeio. E, literalmente, a mensagem que saiu foi a seguinte, Marcos. Sócio da empresa tal agride profissional que lavava passeio em Belo Horizonte, numa região da Zona Sul, no bairro de Lourdes. O que aconteceu? No dia seguinte, essa empresa, de maneira mágica, correta, rescindiu o contrato de maneira motivada. Por quê? A mídia que sai é o sócio da empresa. Na verdade, ele não é sócio da empresa. Na verdade, ele tinha o direito de utilizar a imagem daquela empresa. E aí vinculou. Então, o que acontece? Ele automaticamente teve rescindido esse contrato e agora ele está respondendo civilmente, criminalmente por lesão corporal a essa pessoa que caiu no chão, ele machucou a pessoa, que ele queria passar com o cachorro, ela estava jogando água e ele se incomodou com isso. A que ponto nós estamos chegando, né, Marcos? Intolerância absurda. Só que esse comportamento gerou impacto na imagem da empresa. Só que as pessoas estão vendo a empresa, a imagem, eles não sabem que ele não é sócio. Então, existe sim a responsabilização pelo uso indevido
dessa marca. Uhum. Então, não é tão solto dessa maneira. Sim, ok? sim. E também tendo que, até uma dúvida, né? No contrato, eu consigo prever algum tipo de no compete depois de algum tempo? Então, licenciei, vamos imaginar que eu licenciei o método acelerador para o 2 Jamerson anos. fazer mentoria nas empresas com algumas ferramentas que a gente desenvolveu aqui, Sim. que a gente tem propriedade intelectual e tal. E aí o Jamerson ou o Marcos, por algum motivo, decidem encerrar a relação. Eu consigo blindar para que o Jamerson não atue no segmento Sim. de alguma forma, um no compete mesmo, não né? compete, é a cláusula de não concorrência, né? Aham. Isso, porque o que acontece? Você pode atrelar exclusividade ou não. Você pode, inclusive, colocar um prazo. O que a gente sugere é que você coloque um prazo aí de 2 anos. Um no compete de 2 anos. De 2 anos. Então, o Jamerson saiu, parou de atuar com o grupo acelerador. Isso. Por 2 anos, ele não pode vender replicar aquilo ali. Exatamente. Aham. Por quê? Porque senão você vai lá, pega todo o know-how e sai replicando. Mas o Jamerson pode dar uma ajeitada ali, dar uma mexida no trem e falar que não é. Sempre pode, né? Infelizmente pode. A gente está falando de ser humano. Quando a gente fala de ser humano, a gente está falando sobre caráter, sobre comportamento, a gente fala de um pouquinho de tudo. Mas se ele fizer uma coisa muito escancarada, eu tenho base jurídica ali para... Exatamente o que acontece. A cláusula de não concorrência, ela serve para várias coisas. Para o mundo empresarial, assim como também, por exemplo, para a sua equipe aqui que está participando, obviamente, os caras vão adquirindo conteúdo. Ele pode sair daqui e ir para o seu concorrente. Né? E aí, obviamente, a gente vai atribuir o quê? Uma multa por transferência desse know-how para o seu concorrente, de maneira que isso vai gerar um impacto absurdo no seu desenvolvimento, no seu business. Então, é possível sim a gente colocar a cláusula de não compete. E até pegando o gancho no que você disse, né, eu posso pôr cláusula de no compete tanto para o colaborador ser elitista, como às vezes um prestador de serviço também, que trabalha muito ali com a minha empresa, né, um PJ. E aí, nesse no compete, ele não pode atuar em concorrentes? Como que funciona esse no compete do funcionário? O no compete do funcionário, ele é extremamente discutido, tá, Marcos? Porque o que acontece? Você sabia que trabalhar não é obrigação? Não é obrigação? Não, trabalhar é um direito. Está assegurado na Constituição Federal. Está lá. A pessoa tem direito a trabalhar. Então, o que acontece? Você não pode impedir da pessoa trabalhar, você não pode impedir da pessoa empreender, né? Porque empreender também é um direito assegurado constitucionalmente, mas existem os limites para isso. Essas cláusulas, normalmente, elas são atribuídas aos contratos de prestação de serviço, aos contratos de trabalho, como uma maneira de você se proteger. Tá? Nós estamos fazendo um trabalho junto à Conceito Industrial, que inclusive é do Samuel e do Fabiano, que é aqui um membro do Giants, e eles me pediram essa ajuda. Janos, cara, a gente precisa de dar uma melhorada nos nossos contratos de trabalho. Você consegue nos ajudar? Consigo. Então nós estamos lá estabelecendo isso. Por quê? Depois que o empregado fica lá 5, 10 anos, ele pega todo aquele know-how, toda aquela tecnologia, sai dali e vai e leva para o seu concorrente. Isso caracteriza, inclusive, concorrência desleal. Tá? A maneira correta, qual que é? Colocar no contrato de trabalho ou no contrato de prestação de serviço, além disso, você colocar um termo de confidencialidade sobre as informações adquiridas ao longo desse contrato de trabalho, na condição de seletista ou de prestação de serviço, e, acaso ele utilize isso de maneira a te prejudicar, gerar uma concorrência desleal, ele pode sim ser penalizado. Interessante. Então, fica a recomendação aí aos empresários que estão aqui com a gente, conversar com o seu jurídico, com o seu contador e entender a inserção aí dessa cláusula de no compete e o termo de confidencialidade. Exatamente. Eu sei que a gente tem aqui no Grupo Acelerador e também penso o seguinte, Jamerson, vamos lá, sendo bem transparente. Mesmo que eventualmente, juridicamente, depois você não ganhe nada, mas o efeito psicológico da cláusula é muito forte, não é, meu amigo? Forte. Porque a pessoa assinou ali. Então, aquilo eu acho que ajuda a maioria das pessoas a honrar a palavra, honrar o caráter, honrar o que está dito. E às vezes até você, nem para uma esfera jurídica, mas eventualmente um colaborador que, poxa, foi para um concorrente e está fazendo alguma coisa lá que fere a cláusula, o teu RH ou alguém entrar em falar, seguinte, isso aqui está desacordo com isso, vamos rever.
né? Às vezes é até uma base para abrir um canal de conversa antes de ter ali uma questão ação. jurídica, né? Isso é. Como que a gente sugere? Você faz a elaboração dos termos, colhe as assinaturas, tanto do seletista quanto para o prestador de serviço. Ele saiu, desligou, foi embora. Se você tomar conhecimento, Marcos, você faz o que a gente chama de notificação extrajudicial. Você o notifica, informando, olha, Marcos, cara, você trabalhou aqui na JMar Advogados durante tanto tempo, ficou aqui, adquiriu conhecimento, ok, não tem problema. Cara, utilize isso para você pode levar isso para sua vida. Mas, cara, não utilize isso de uma maneira a gerar uma concorrência desleal. Guarda isso, Marcos. Tudo que tiver vinculado a gerar a concorrência desleal, por exemplo, o cara vai lá, pega todo o seu lead de todos os seus membros Giants, por exemplo, e o cara começa a ligar para captar. Não pode. Concorrência desleal. Concorrência desleal. Você não pode fazer isso. Você adquiriu tudo isso exatamente em razão e em função de estar dentro ali do grupo acelerador. Você não pode ir lá ficar ligando. E aí o que a gente faz? Notifica informando, meu amigo, para com isso, senão nós vamos ter que executar o quê? A cláusula de concorrência desleal em relação a não compete, e aí o termo de confidencialidade de todas as informações. Não, e vale lembrar que o colaborador, a colaboradora, o gestor, a gestora que rouba a base de dados assim, leva para um concorrente para vender, esse cara vai arder no fogo do inferno, certeza. Certeza. Ou ele vai arder no fogo do inferno, ou literalmente ele vai responder pela Lei Geral de Proteção de Dados também. Exatamente. Que a LGPD então, hoje ela regulamenta. De tudo, que ele se ferre com tudo. Que é uma puta sacanagem, né? Sacanagem. Que a empresa... E eu já passei por uma situação muito dolorida, viu, meu amigo? Que foi ali mais ou menos em 2012, 13. Eu tinha uma coordenadora na área comercial que era um braço direito, assim, para mim. A área comercial e a área de TI são dá as duas muito esse principais. Problema, né? De roubo de base, de código, de sistema, né? E aí eu confiava muito nessa pessoa e dei todos os acessos ao sistema, tal, enfim. E um dia, essa pessoa vai na minha sala, pede demissão, e ao pedir demissão, ela começa a chorar. Chorar e agradecer demais meu pai, porque a gente tinha transformado a vida dela, mas ela precisava voltar para Londres, porque o lugar dela não era no Brasil e tal, papapá. Ela passou tanto mal pedindo demissão para mim que eu chamei o SAMU. Para levar essa mulher, para levar ela para o hospital, porque ela tremia e tal, enfim, e foi muito repentino esse pedido de demissão. Beleza, saiu da empresa, acertamos tudo, bonitinho, papapá, passa 1, 2, 3 meses, cada vez mais começa a chegar alguns e-mails para os nossos vendedores, de clientes nossos falando assim, opa, essa empresa de cursos aqui, eu nunca cadastrei nela, estão me mandando e-mail, é de vocês ou não? E aí a gente começou a perceber, nossa base de dados vazou. Nosso mailing, nossos leads gerados, vai puxando a capivara, vai puxando, percebendo que era de uma empresa concorrente, que foi criada recentemente, e que ela era a gerente comercial daquela empresa. Então, e aí deu esfera civil, criminal, tal, enfim. Na época eu não tinha tanta maturidade, então assim, ainda bem que eu nem vi ela, porque se eu viesse era capaz de eu fazer uma merda, entendeu? Hoje não, hoje eu sou um cara mais evoluído. Melhorou demais, despiorou demais, né, Marcos? Em todos os sentidos, despiorei demais, em todos os sentidos, entendeu? E ó, daqui um ano e meio, eu vou estar com o sorriso certinho, orelhinha diminuída aqui. Cara, eu vou ficar impossível, diminuir o aerofólio, né? Que eu fui no a Lilica te melhorou demais, né? Muito. Eu vou te mostrar depois o meu antes e depois passinho. É chocante também? Rapaz, eu vou te falar. Eu tenho dito isso pro filho, amor, eu despiorei demais, hein? Minha turma, meus amigos falam comigo assim, meu apelido é Farinha, né? Os caras falam assim, Farinha, você melhorou demais, cara. Você era feio com força. Você era judiado. Eu falo, graças a Deus, meu amigo. Eu tô igual vinho. Vai ficando velho, vai melhorando. E de onde vem esse apelido, Farinha? É o grisalho aí da cabeça? Não. O apelido Farinha é o seguinte. Longa história. Eu tenho um nome difícil pra caramba, né, Marcos? Quem que vai guardar? Jamerson Marra. Você imagina, eu vou chegar na balada. Não é João Maria, né? Pois é. Aí eu chegava na balada e falava com assim, muito prazer, Jamerson. Aí me olhava assim, pelo amor de Deus, o cara é feio, ainda tem um nome desse. Pelo amor, o cara não vai pegar ninguém, né? Não vai pegar ninguém. Como diz lá em Minas, ele fala que como chama? É arame liso. Só cerca, não farpa nada, né? Então, o
o que acontece? E aí, desde pequeno, mas na verdade isso não é dessa época, né? De época de adolescente, de balada. Sim. Na verdade era de menino. Porque meus amigos falaram, cara, não consigo guardar seu nome. Vamos arrumar um apelido pra você. E aí o Jamerson de Faria Marra virou Farinha. Entendi. Você é muito magrinho, pequenininho demais e tal. E o Faria virou Farinha. E aí... E vem lá desde aquela época. Desde os 6 anos, eu tenho 44 anos que eu tenho esse apelido. Bacana, não tem jeito de tirar um apelido desse. Meu amigo, vamos falar um pouco agora de proteção de marca, né? Bora. Nosso queridinho INPI lá, né? Que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Ó, tô sabido das coisas, hein? Em linhas gerais, assim, o que é importante que você pode recomendar aqui para as empresas em relação à proteção de marca, marcas e patentes, conselhos de maneira geral, assim, para as empresas em relação a esse ponto que é muito importante, principalmente quando você está crescendo muito e naturalmente você vai ser copiado. Eu acho que não tem jeito. Não tem jeito. Nós passamos por uma situação agora há pouco tempo, né? Que eu até te liguei e falei, cara, olha o que está acontecendo. Tem um cara te copiando aí, né? Mandou um parecer bonitinho. Então, a essência, faz parte da essência do capitalismo você ser copiado, né? A concorrência, ela vai aparecendo daí. Natural. Agora, é claro, tem como a gente se defender ao ponto de não permitir coisas abusivas, esdrúxulas e tudo mais, né? Com certeza, então, Marcos. fala aí de proteção de marcas. O que acontece? O próprio licenciamento de marca, ele coloca como requisito número 1 que você tenha a sua propriedade intelectual, a sua marca, devidamente registrada no INPI ou em processo de registro. Tá? E o que acontece? Qual que é o objetivo disso, Marcos? É muito simples. O objetivo é proteger quem criou. Porque você pensa o seguinte, se você não registra a sua criação, você literalmente está dando margem para que uma outra pessoa vá até lá no INPI, solicite esse registro e você, que é o criador e idealizador, fica sem esse direito de utilizar, de fazer uso, de dispor dela. Então, o que acontece? A gente tem vários problemas relacionados a isso. Nós estamos passando por um problema agora muito grande, inclusive que é cliente nosso também, você conhece, que é do Fernando Duran. Fernando Duran, que é o dono da Avantgarde, juntamente com o Auro e com o Rodrigo. Grande Fernandinho. Grande Fernandinho. Para mim, um dos exemplos, o ícone de empresário nesse país. O Fernando está passando, né? O Fernando da figura da Avantgarde, juntamente com o Auro e com o Rodrigo, está passando por isso. A Avantgarde, quando ela solicitou o registro no INPI, ela não fez de todos os quinais possível. Né? Os quinais são os códigos que você faz as classes registro, lá as do classes, INPI. Exatamente. O que acontece? Fez de alguns, mas, em contrapartida, não fez de outros. Então, a gente está numa conversa aí com uma outra Avantgarde, que também assim, tem um trabalho refinado, tão bacana quanto, discutindo exatamente isso, o próprio nome da Avantgarde. Então, hoje, o Grupo Acelerador, eu verifiquei lá quando a gente estava batendo aquele papo, ele tem vários registros em vários pedidos ou registros de vários quinais. Só que não consegue fazer da sua totalidade, ou não fizeram, não decidiram fazer. Então, assim, o que eu sugiro? Gente, é fundamental. Se a sua marca, ela está começando hoje, beleza, cara, vai lá e solicita. Faz o registro básico que seja. E depois você vai evoluindo para que, se um dia você quiser fazer o licenciamento, quiser fazer uma franquia, você está tranquilo para dar início nesse processo. Porque quem não registra imóvel não é dono do imóvel. Quem não registra marca não é dono da marca. Interessante isso, hein? Interessante. Tá? É uma analogia que a gente lá faz. No INPI tem a marca nominativa e a marca mista, né? Isso. A marca nominativa é quando eu registro ali palavras, letras, né? Isso. E a marca mista é quando eu coloco um elemento gráfico junto ali a algum conteúdo. E aí, uma dúvida que eu tenho até, né? A marca mista, às vezes eu fui lá e registrei minha logo Giants. Registradinho, bonitinho. Só que foi lá e aconteceu uma evolução da marca, que nem recentemente evoluiu a marca do Giants. Natural. Eu tenho que fazer outro pedido de registro, certo? Tem, certo. Mas enquanto eu não fiz esse outro pedido de registro, de certa forma, minha marca tá protegida? A sua marca anterior está protegida. A nova não. A nova não. Por quê? Você pode ter ali algumas que a gente chama de impugnações. Então, qual que é a sugestão? Ato contínuo, a evolução, faça ela. Por quê?
toda vez você ficar apresentando defesa a algumas impugnações, é muito chato, é desgastante. Você vai ter dispêndio com o advogado, dispêndio de energia, dispêndio de tempo, e enquanto isso, você pode ficar numa insegurança, assim, pô, e aí? Lanço ou não lanço o novo modelinho Giants que tem aquela setinha, né? Que hoje o Giants tem aquela setinha ali. Então a sugestão é, a cada evolução, o ato contínuo faça. Né? Nós temos alguns exemplos bem clássicos em que as pessoas às vezes colocavam um nome muito parecido. E o que acontece? O nome parecido, se for no mesmo ramo de atividade, automaticamente vai dar problema. Então, a sugestão nossa é sempre essa. Faça o registro de imediato, logo quando começar, logo quando evoluir, porque você vai ter o que é a segurança jurídica que a gente fala, que é proporcionada pelo INPI. E como que funciona essa questão assim? Fui lá e registrei uma marca nominativa, por exemplo, o Giants. Que a gente tem até registrado o logo Giants, #maestria empresarial. A marca mista, que tem um elemento gráfico, contexto, ela dá também, de certa forma, uma proteção para que as pessoas não usem o termo da marca, mesmo que eu não tenha nominativo? Sim. Deixa eu dar um exemplo. Então, beleza, eu tenho lá a marca mista Giants Maestria Empresarial. Alguém pode vender um serviço Giants Maestria Empresarial sem usar a logo? Não. Então, tudo que tiver vinculado então a Giants, mista eu também registrei o texto, de certa forma. Isso, porque a gente tem que entender que quando você registra, se você for bem orientado, né, obviamente, vão te orientar a registrar tudo. Então se registra nome, logo, a chamadinha, tudo, registra o conjunto da obra. Porque se for atuar no mesmo mercado, quem começou a atuar posteriormente e que efetivamente você esteve com o registro, ele vai ter que ser interrompido, ele não pode utilizar. Entendi. Agora, Germas, tem a questão do princípio da anterioridade, né? Princípio da anterioridade. Eu lembro que a gente tinha um concorrente terrível na época do IBC que eu estava lá, e olha o que os caras fizeram, olha o absurdo. Pegaram a nossa logomarca no nosso site, a gente já tinha uns 5 anos de mercado, né? Foram lá e registraram no INPI, no CNPJ deles, a nossa logomarca. Isso acontece muito. E aí, pelo princípio da anterioridade, a gente conseguiu vencer a ação e a gente que registrou a marca. Porque já tinha canal no YouTube, já tinha o site, já tinha um monte de coisas lá que a gente documentou que provava que nós éramos o proprietário da marca, não eles. O que eu ia explicar exatamente isso. O que é o princípio da anterioridade? Como o próprio nome diz, é o que vem antes. E o princípio da anterioridade, o que ele objetiva proteger? Quem, embora não tenha registrado, já tenha, de maneira notória, na matéria pública, exercido todo o seu direito em cima daquela marca, em cima daquela logo. Ou seja, você não pode, pura e simplesmente, penalizar o cara, a empresa, porque ele não fez o registro. Mas é por isso que a gente faz. Se você não quer ter dor de cabeça, ato contínuo, criou, já registra. Mas se você não registrou, não desespera, não vai descabelar, não. Dá para resolver? Dá. Qual que é o grande desafio? É você comprovar, junto à NPI, ou às vezes até judicialmente, que foi o caso de vocês, ter evidências de que vocês são anteriores àquele concorrente. Então, graças a Deus, vocês tinham lá YouTube, Facebook, né? Sei lá de qual época que é essa, né? Essa é da minha época, né? A época da fumaça não, lá. Não tão longe assim, não tão longe assim. Pois é, se você já tinha evidências que pudessem comprovar efetivamente que, embora não tivesse o registro junto à NPI, você já exercia o seu direito de posse, propriedade, de uso, de qualquer forma, de maneira livre e estruturada. Aí sim, depois disso aqui, você faz. Mas não vale a pena correr esse risco de ter que nenhum. usar o princípio da anterioridade. Exatamente, né? Isso aí. Você sabe mais ou menos hoje o quanto é a chance de êxito de emplacar uma marca no INPI? Quantas marcas já foram registradas? Existem caminhos assim, às vezes, poxa, minha marca já está registrada, fazer um ajustezinho para conseguir emplacar. Fala um pouco disso, dessa competitividade, se conseguir registrar marcas. A competitividade, Marcos, hoje ela é cruel, na verdade. Então, o que a gente tem que sempre prestar muita atenção é quando você solicita para uma agência,
que essa agência faça o estudo prévio. Uhum. Porque, infelizmente, nem todas as agências, né, são tão, vamos dizer, procedimentadas, metodificadas, a ponto de falar, vamos pesquisar, vamos ver se vai dar certo. Por quê? Porque depois, às vezes, o cara gasta um senhor tempo, gasta uma puta grana, e aí na hora que ele vai fazer o requerimento de registro em um determinado KNAI, fala, cara, não pode, já tem essa empresa assim, assim, assim. Então, o primeiro passo que toda agência deve ter é faça o estudo prévio do que se imaginou junto ao INPI. E aí sim, o cara realmente vai conseguir. Agora, te dizer o número de empresas que têm ou não impugnações, eu não consigo te passar isso agora, eu realmente não sei te dizer, mas é muito grande. Por quê? Exatamente por esse comportamento. Ao invés de se fazer o estudo prévio, não faz, cria tudo, cria nome, cria logo, e aí depois na hora que vai lá... Põe a marca para rodar. Põe para rodar e aí perdeu tempo. Um dia, quando a água bate na bunda, aí tem que registrar. Exatamente, e aí já era. Aí, tá? Esse próprio problema aí Isso. da Avantgarde, por exemplo, verdade, que aconteceu. Agora, Jamerson, a marca mista é mais fácil um pouco de ser deferida do que a marca nominativa, isso. né? Porque uma é muito detalhada, ela é muito específica. A mista é algo mais genérico. A marca nominativa é um texto ali e é fácil o NPI considerar que é algo genérico, né? Isso, exatamente. Por exemplo, eu provavelmente em texto eu não consigo registrar a marca Giant, porque é uma palavra em inglês, significa gigante, enfim. Você quer ver um exemplo típico? Baby. Lá em Belo Horizonte tem uma loja chama Lojas Baby. É do Klaus, um amigo nosso. Você não consegue fazer o registro. Por quê? Exatamente porque baby é uma palavra pública. Você não pode colocar pura e simplesmente falar assim, baby é só minha. Não. Lojas Baby é literalmente referida a algo que diz respeito ao nenenzinho. Beleza? Ao Marquito ou a Lilicazinha que está chegando que vai vir, é isso aí. Em breve. Então, o que acontece? Quando você tem esse nome, que é um nome público, você não consegue fazer esse registro. Mas ele conseguiu registrar como marca mista? Nem mista ele não conseguiu. Não consegue. Por quê? Porque Baby é um nome normal, comum. Porque Lojas Baby é muito comum. Você quer ver um exemplo? Casa de carnes. Não registra. Não registra. Né? Açougue, frigorífico, não tem como. Você pode criar toda a logo em cima de um frigorífico. Uma casa de carnes com um chifrinho de boi. Não vai ter Mas jeito. se tiver um adjetivo, por exemplo, casa de carnes, Marra e Marques. Aí é diferente. Aí pode ser que tenha um elemento distintivo único. Elemento, por exemplo, casa de carnes MM. Marcos Marra. Ok? Aí tudo bem. Ou Marques Marra. Dá uma dupla sertaneja isso aí, hein? O que você acha, pessoal? Marcos e Marra. Guarda, eu não sou... A Lilica sempre fala, amor, não canta, ele faz piada. Mas isso eu nem arrisco. Né? Não sai nada. Sou bom na cozinha, aí tudo bem, mas pra cantar esquece pra lá. Legal. Então, se pôr, por exemplo, essa Lojas Baby, se eles colocarem Lojas Baby, o sobrenome lá, qual que é o sobrenome dele? Ou o nome? Lojas Baby Cláudio. Aí tudo bem. Aí passa. Do Klaus, beleza. Agora Lojas Baby só. Baby Klaus. Aí ok. Agora só Baby, não. Casa de carnes, não. Açougue, não. Entendi. Tem que ter um elemento único ali daquela marca, né? Que identifique que realmente isso aqui é Giants Maestria Empresarial. Legal. Você pode colocar lá Giants Esportes Náuticos. Giants Automotive. Por quê? Porque é uma palavra, inclusive, em inglês, é o caso do baby, e aí você tem o uso, chama de uso comum, uso notório, uso público. Você não consegue. Legal, perfeito. Tá? Meu amigo, esse microfone acaba de receber um superpoder. Um superpoder, uau! E aumentou em 100 vezes mais agora a quantidade de pessoas que estão nos ouvindo no Spotify ou nos assistindo no YouTube. Gosto sempre de esclarecer para a nossa audiência aqui da Nação Empreendedora. Tem o Pode Acelerar no Spotify, então quando você estiver no carro, indo para a empresa ou na esteira, enfim, joga lá Pode Acelerar, bota um episódio, escuta, ou você pode assistir no YouTube. Tudo bem, você vai ter que tolerar a minha aparência aqui, eu despiorei, mas eu sei que não tô tão lindo assim ainda, mas vou ficar, né? Tô com esse charminho adicional do aparelho aqui agora. Então é o seguinte, acompanha a gente tanto no Spotify quanto no YouTube. E nesse momento, Jamerson, tá amplificado 100 vezes mais audiência. Eu quero que você dê uma mensagem final sobre tudo que a gente conversou aqui, né? Uma reflexão, um arremate, né? Aqueles 30 segundos, 2 minutinhos,
que 10 vezes mais pessoas estão ouvindo, 10, 100 vezes Pois mais. é. Então capricha aí. O meu capricho, ele vai em 2 sentidos. O primeiro eu vou dizer exatamente sobre o nosso tema, e o segundo é um grande agradecimento que eu quero fazer para você, que você não sabe. Perfeito. O Maurício sabe, ele falou, cara, não deixa de falar isso com o Marcos. Legal. Maurício, seu mentor do Exatamente, Giants. nosso mentor Giants. Eu quero dizer o seguinte, crescer não pode ser crescimento anárquico. Eu falo muito isso. Crescimento anárquico, o que é? Se a gente pegar lá o conceito filosófico de anarquia, é o quê? Ausência de controle, ausência de governo, ausência de regra, ausência de norma. Gente, por favor, eu venho de uma geração um pouco diferente. A geração do cabelo branco, ela é mais metodificada. Essa geração nova, ela é muito acelerada. Então, quer crescer de qualquer jeito. Então, cuidado. Quer crescer? Cresça de maneira orgânica, como é o vocabulário atual. Não cresça de maneira anárquica. Anarquia significa falta de controle. Lá na frente vai dar problema. E aí, com certeza, vocês vão precisar do advogado para arrumar. Então, é melhor precisar do advogado agora, para poder o quê? Estruturar. Beleza? E quando eu falo de crescimento, eu quero deixar aqui um agradecimento, irmão, de verdade. Obrigado, meu amigo. Você sabia que você fez uma coisa na minha vida e eu queria te contar. Eu fui pro acelerador com uma cabeça, e a Si sabe disso, a Simone, minha esposa, né? Que eu falei, cara, chegando perto de 50, eu vou tirar o pé do acelerador. Sabe por quê? Cara, já ralei pra caramba. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? Eu costumo dizer o seguinte, já ralei igual sovaco de aleijado, né? Coitado, os aleijadinhos ralam pra caramba, né? Aquela coisa. Tudo é com sovaco. Tudo é no sovaco, né? Então é o seguinte, e aí eu fui com essa cabeça, falei, cara, eu vou dar uma descansada, preparar a equipe e vou diminuir, vou curtir, né? Vou curtir minha casa nova, curtir a Dudinha, o André, que é meu filho mais velho, vou curtir a Si. Cara, e no primeiro dia, você falou uma frase que você mudou a minha vida. A frase que você disse é o seguinte, eu quero dar os parabéns para vocês, empresários, que estão sentados aqui hoje. Porque sentar aqui é um ato de humildade. Vocês estão aqui sentados para aprender. E eu quero dar os parabéns para vocês que estão sentados aqui hoje e não querem se acomodar porque é um desperdício o nível de conhecimento que vocês têm, de disponibilidade e de humildade que vocês têm. Cara, aquilo ali foi tão forte para mim que eu vou te contar uma coisa. Eu saí dali, uns 2 minutinhos depois, tentei segurar a onda, não deu, eu sou um cara muito sinestésico, sou um cara muito emotivo. Eu levantei, saí, fui lá pro banheiro, perto do elevador, chorei pra caramba, lá dentro do banheiro. Falei, esse cara falou isso, foi pra mim. Aí eu voltei e falei, cara, a partir de hoje, eu vou voltar a ser o cara que eu sempre fui. Alegre, astral, dentro do ambiente, para fazer acelerar, para fazer crescer, trazer energia para dentro da equipe. Porque a empresa é reflexo do dono. E isso, meu irmão, eu te dei. Yes. Obrigado Por me contar isso. Arrepiei aqui, ó. E é verdade, é de coração. E muitas vezes a gente precisa de um novo ponto de inflexão na nossa jornada empreendedora. Eu falo em algumas turmas lá no acelerador, né, que os 3 dias da imersão podem ser um ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Eu gosto de desenhar, né? Vou desenhar numa lousa mágica aqui, né? Imagina aqui um gráfico, você está crescendo. Chega um momento aqui que você tem um ponto de inflexão e aí o teu crescimento, ele começa a ser mais vertiginoso. Sim. Você cresce mais alto, mais rápido. Exatamente. Você transforma o geométrico ali, você transforma o aritmético em geométrico, né? A soma em multiplicação. Então, são 3 dias que criam esse ponto de inflexão por vários motivos, né? Pela caixa de ferramentas, mas também muito por o empresário perceber o quanto a vida dele faz diferença na vida de outras pessoas. Cara, isso é fundamental. Que eu acho que é o que te caiu a ficha. Foi o que caiu na ficha. Porque assim, como eu já tive muito, meu escritório já foi muito grande mesmo. Então, o que acontece? Eu tive um dado momento na minha vida em que tive um problema de saúde e eu tive que mudar a história do escritório. E aí eu entrei naquela zona de conforto, falei, porra, a grana tá boa, tá dando um retorno legal. Mas eu falei, cara, se eu posso impactar
a vida de outras pessoas, se eu posso gerar mais trabalho, ajudar mais empresas, dar mais resultados, gerar mais receita tributária, né, obviamente para o país, gerar mais receita para todas as empresas e para mim, cara, por que eu vou parar? Aí eu falei, cara, isso é para mim, eu não posso parar, né? E isso é tão impactante, Marcos, que eu vou te falar, eu tenho um outro projeto, eu já até comentei com a Rai, na hora que a gente estava ali batendo um papo, eu falei, Rai, o Grupo Acelerador foi um negócio tão importante na minha vida que hoje eu já penso no segundo projeto, que é o grande sonho da minha vida. Legal. É um outro negócio. Não é um outro negócio, mas um outro negócio que, assim, para te ser sincero, eu acho que vai ser o grande negócio da minha vida. Uau! Que é estar no palco, ensinando, ajudando, fazendo palestra. Olha aí, que bacana. Sabe? E eu brinquei com ela, eu falei, eu ainda vou subir no palco com esse cara. Aí, ó. Quem sabe pode acelerar aqui, é um marco para isso, pois né? Isso aí. É um marco total para isso. Bora. Legal. Vamos essa nessa. Questão, assim, do empresário perceber, né, que o impacto que ele gera vai muito além até da própria família dele, enfim, que ele é um canal de multiplicação da prosperidade. Eu falo que as empresas são o maior projeto social da face da Terra. O emprego é o grande projeto social, porque onde tem emprego, cara, tem tudo. Tem tudo. Não tem violência, tem abundância, tem escola. E para ter emprego precisa ter empresa prosperando, né? Por isso que eu me sinto. E a gente tem um desafio muito grande pela frente, né, cara? O Elon Musk essa semana, falando exatamente, não sei se você viu, o robozinho que desmaiou de tanto trabalhar, e veio o questionamento aí, os robôs realmente vão tomar o lugar das pessoas ou não vão tomar o lugar das pessoas no futuro próximo? Legal. Que é um tema para um não quero nem podcast. pensar nisso. Como eu gosto de gente, eu não quero que acabe. Legal. Meu amigo, eu vou contar até 3 aqui, vou falar 1, 2, 3, eu vou soltar um pod para aquela câmera ali, você solta um acelerar aqui bem forte. Show. Beleza? Beleza. Com a nossa força lá do Giants, hein? Vamos, 1, 2, 3, pod! Acelerar!